No caso da eletrônica que já existe, está em curso no estado de São Paulo, a Via Fácil, não seria possível, de alguma maneira, creditar e depois debitar, ou seja, zero de cobrança, só para a pessoa não ter o constrangimento de passar numa praça de pedágio, parar e ter que pagar e depois esperar reembolso? Com certeza, né? Isso é uma coisa que é perfeitamente possível. Sim. A placa é da cidade e não se cobra. Exatamente. Você pode fazer um cadastro na prefeitura, né? Hoje, inclusive, a cobrança do IPVA e todos os tributos é totalmente eletrônica, né? Então, o IPVA, como ele fica metade com o município e metade com o Estado, é uma boa forma de você controlar isso. Você pode pegar o cadastro das pessoas que pagam o IPVA ali, né, e fazer a transferência disso para a concessionária e a concessionária emitir essa autorização para a pessoa passar direto no sem parar. O regime de concessões, deputado Carlinhos Almeida, também não visava a redução das tarifas por meio da concorrência. Essa concorrência existe? Os primeiros 3.500 quilômetros concessionados lá nos anos 96, 97, a ideia era dividir em lotes 12 concessionárias brigando por tarifas. Isso não aconteceu? É muito difícil isso acontecer, porque você precisa ter as duas estradas fazendo o mesmo trecho, né? Nós temos um exemplo na minha região de concorrência. Sim. Nós temos a Dutra, que é federal. Temos, exatamente, o sistema Carvalho Pinto, Ayrton Senna. Sim, né? Sistema Trabalhadores, que engloba as duas. Exatamente. Então ali existe uma certa concorrência, tanto que como o pedágio da Dutra sempre foi menor que da Trabalhadores, né, o governo do estado teve que arrumar um jeito de reduzir o pedágio ali. A nova concessionária Ecopistas, que assumiu no lugar da Dersa, a primeira coisa que fez foi reduzir o valor da tarifa, que era R$ 8,60, caiu para R$ 4,60. E está fazendo propaganda disso nos meios de comunicação, ó, vai para Trabalhadores, né? Vai para Carvalho Pinto, para Ayrton Senna, que agora baixou o preço. Sim. Então ali você tem realmente uma concorrência. Infelizmente a Nova Dutra também estima baixar o preço para concorrer ou não? Ainda não se fala disso? Olha, infelizmente a Nova Dutra, né, ela teve a sua concessão feita lá no passado, no governo Fernando Henrique Cardoso, e com regras que foram muito desfavoráveis ao cidadão, ao contribuinte. Então ela tem um contrato que eu considero um contrato muito mal feito. Primeiro porque as obras não foram bem descritas. Sim. Então, por exemplo, nós precisamos de marginais na rodovia Presidente Dutra, a concessionária não faz porque no contrato ela já gastou o que tinha que gastar com marginais. E nós temos uma situação dramática, né? São José dos Campos, Jacareí, por exemplo. São José, Jacareí, Caçapava, Taubaté, né? Esse trecho, muito intenso o trânsito, acidentes acontecendo, né, diariamente ali, aquele retão chamado Retão da Morte em Jacareí, né, um trecho longo, que volta e meia nós temos acidentes, e o que a Nova Dutra disse? Não, eu tenho um contrato feito lá atrás, né, na época do governo Fernando Henrique Cardoso, né, e você sabe, está na nossa Constituição, até corretamente, né, que nem a lei pode rasgar um contrato, né? Agora, felizmente, no governo do presidente Lula, as concessões que foram feitas já com outro modelo, em que a prioridade é atender bem o usuário, o cidadão. Deputado, mas onde está a mágica para reduzir drasticamente o valor dos pedágios? Se vê, por exemplo, na autopista Fernão Dias, cobrança de R$ 1,10, R$ 1,20, R$ 1,30, qual é a mágica? Olha, eu fiz um levantamento. Você pega Fernão Dias, são 562 quilômetros. 562 quilômetros. Você vai de um ponto a outro hoje pagando R$ 6,60. Vão ser implantadas mais duas praças que estão no contrato, mas ainda não foram implantadas. Então você pagará R$ 8,80 por um trecho 562 quilômetros. Você pega, por exemplo, na Imigrantes, você anda 32 quilômetros, paga R$ 17,80. Digamos que vá a viagem toda, porque a cobrança é unidirecional, ida e volta, a metade disso. Digamos que gaste aí 8 e pouco para ir até Santos, 90 quilômetros no máximo. Exatamente. A Anhanguera, eu fiz o levantamento também, você andar 400 quilômetros na Anhanguera, R$ 58,10. Qual que é a mágica? Não tem mágica. Não tem outorga onerosa. Exatamente, é um outro modelo de concorrência, né? No plano federal, o que fez o governo? Fez o seguinte,
ganhou a concorrência a empresa que se dispôs a cobrar a menor tarifa e sem outorga onerosa, sem ter que pagar nada para o governo. Então, o que houve? As empresas fizeram uma competição enorme e como hoje o Brasil tem credibilidade internacional, nós tivemos empresas estrangeiras que vieram... As espanholas, por exemplo. Espanholas vieram forte na concorrência, né? Praticando pedágios que até assusta, né? Quando você fala aqui no estado de São Paulo, o governo falou em colocar um pedágio ali para Campos do Jordão, Taubaté a Campos do Jordão, 50 quilômetros. Estavam falando em R$ 4, R$ 5. Então, quando você vê uma coisa, R$ 8,80 para você rasgar de Belo Horizonte até São Paulo, na Fernão Dias, até assusta, até parece que não é verdade, né? Sim. O que se falava no mercado é que as empresas não iriam, digamos, resistir a esse preço tão baixo, iriam entregar as concessões, mas estão operando, né? Estão operando. E é evidente que se você cobra um pedágio mais baixo, as pessoas ficam estimuladas a viajar. Sim. Né? Sim. Mas isso sem prejuízo dos investimentos, ou seja, sinalização, equipes de socorro, de guincho, tudo funcionando também. Exatamente. Né? Todos esses investimentos estão sendo feitos. Né? No caso da RES Bittencourt, inclusive duplicação do trecho da Serra do Cafezal, que sempre foi um limitante, né? Um limitador ali do fluxo do sul, da rodovia do Mercosul, não é, deputado? Exatamente. E a gente tem que melhorar a estrada para as pessoas usarem, né? Sim. Não adianta, a gente às vezes tem estradas em São Paulo que são muito boas, né? Bem sinalizadas, largas, o piso bem feito, mas você vê que são estradas vazias, né? Porque a pessoa fica com medo de utilizar, né? Aí mais para o interiorzão de São Paulo, né? Às vezes você sai aí para fazer uma agenda no interior, você fica impressionado. Uma bela estrada pouco utilizada. Sim. Eu entendo que um dos motivos, um inibidor, tem sido a cobrança desse pedágio. O senhor citou, por exemplo, a Nova Dutra, a Via Dutra. Pode uma estrada que tem um movimento como tem a Dutra cobrar os pedágios que cobram sem fazer as benfeitorias, deputado? Como eu te falei, ali foi uma coisa feita no passado, né? Está amarrada num contrato. Exatamente, tem esse contrato, né? E esse contrato, eu acho que ele foi feito muito mais para beneficiar a concessionária do que para beneficiar o cidadão, o usuário da estrada. Sim. Né? Mas, felizmente, hoje nós temos um novo paradigma, né? Porque nós temos estradas no país e no estado de São Paulo em situação precária, precisam ser recuperadas. Não há como a gente imaginar que nós vamos tirar dinheiro da saúde, da educação, para fazer manutenção de rodovia. Então, realmente há um problema aí, né? Mas também o país não pode se conformar com uma situação que a gente vive, né? E o próprio estado de São Paulo. Se pode falar que existe um custo São Paulo, muitas empresas migraram para outros estados por conta de benefícios fiscais, a guerra fiscal. Mas no caso das estradas, como chegam as mercadorias aqui sem pagar pedágio? Não tem jeito, deputado. Não tem jeito, elas vão pagar pedágio, né? Infelizmente, a lógica do governo de São Paulo, não só agora na gestão Serra, mas nas anteriores, tem sido a lógica de arrecadar a qualquer custo, né? Então, por exemplo, nessa crise que nós vivemos agora, enquanto o presidente Lula reduziu impostos, né, de automóveis, da linha branca, de material de construção, o governo do estado aumentou o mecanismo da antecipação tributária do ICMS, né? Sim. Então, pressionando inclusive as empresas, tornando mais caro os estoques das empresas e obrigando, na prática, as pessoas a pagarem mais imposto, né? Porque elas têm que antecipar o pagamento. E o pedágio acaba virando, com outorga onerosa, acaba virando também uma outra forma de tributação e arrecadação.